Pararapampam, turum, tum, tum. Vamos começando mais uma live agora da turnê Dentista Gestor, né? Hoje nós falamos, já estamos na terceira live, digamos que seria a quarta live, porque a de manhã a gente acabou fazendo duas seguidas, né? Vamos chegando todo mundo. Oi, Vanessa falou que ia viajar, a Vanessa apareceu aí, ó, foi a primeira, né? Vamos lá, falar agora com o nosso amigo da Holanda, né? Tá sendo muito também. Esse intercâmbio tá sendo bem bacana, né? Pra gente ver como que tá a realidade da odontologia nos outros países. Na verdade, é um choque de realidade que eu quero dizer, né? Que a gente tá vendo como que a odontologia tá levando a sério esse vírus lá fora, né? Todo o apoio do governo. Agora eu vou chamar o Vitor, né, que eu tive a indicação através do Dr. Pedro Messias, que eu já vi que está aí, que é o nosso cirurgião lá da clínica, o que apaga os incêndios, ele que indicou o Vitor, assim como a Gracimara, que me indicou o doutor, gente, é tanto nome que Deus que me perdoe, doutor Rodrigo Stabile, o nosso médico pesquisador da Fiocruz, foi a Gracimara que me indicou, tá? Muito obrigado, Gra. Desculpa eu não ter te mencionado na live. Então vamos chamar aqui. Pois é, André, eu tô viajando. E eu gosto de viajar, né, Eu gosto mesmo. Vamos chamar o nosso grande Vitor. Vamos ver se consegue a conexão. Graças a Deus o Instagram hoje está colaborando bastante. Vamos ver. Fala, doutor! Boa noite! Boa noite. Boa tarde pra gente aqui ainda. Boa Tarde para noite vocês. pra você. Aqui nessa época do ano ainda está de noite esse horário. Sensacional, sensacional. Quantas horas aí agora? Agora são 9 da noite. Bacana demais. Aonde especificamente que você está aí, doutor Vitor? Então, atualmente a gente mora em Roterdã, que é Sim. uma cidade grande aqui na Holanda também. E atualmente eu trabalho em Roterdã e Amsterdã. São as duas cidades Bacana. mais movimentadas aqui da Holanda. Sim, sim. Eu estive recentemente em Amsterdã, final de fevereiro. Você deu sorte, hein, rapaz? Rapaz, foi a conta do chá, foi a conta do chá. Foi a minha esposa, mais um casal, o Lucas e a Isabel, né, com a nossa filhinha. A gente passou por Paris, Londres, depois Amsterdã. Tava tendo esse murmurinho de coronavírus e tal, mas era mais tímido esse papo. Quando a gente chegou no Brasil, pousamos, pum, parece que o trem explodiu, né? Você deu sorte por dois motivos. Uma que você conseguiu passear e outra que o euro estava mais barato. Tá, explodiu também o euro aí? Nossa, o euro tá 5,70, parece. Não, tava caro na época. Eu falei, vou viajar no cartão mesmo e tudo. Aí o dólar disparou. Não me faz lembrar disso. Vamos falar de coronavírus, que senão o trauma fica maior. Mas enfim, a viagem foi maravilhosa. Holanda, ao meu ver, dos três países, né, que a gente visitou, a França tem sua peculiaridade, a Inglaterra também, mas a Amsterdã ela tem um charme fora do normal, né? Amsterdã, Ou você conseguiu dar uma rodada, não ficou só em Amsterdã, não? Na verdade, a gente foi numa cidadezinha perto também, cara. Eu esqueci o nome, mas se minha esposa estiver vendo aí, ou a Isabela ou o Lucas, ela vai falar o nome da cidade. Mas é um charme tremendo todo o país da Holanda, né? De onde que você é, Vitor? De onde que você é? Estudou aonde? Primeiro, boa noite todo mundo, boa noite Brasil, saudade de vocês, meus amigos, colegas que estão assistindo aí. Eu sou de São João del Rei, nascido em São João del Rei, depois eu morei um tempo nos Estados Unidos com os meus pais, e aí a gente retornou para São João del Rei e eu fui estudar em Belo Horizonte em 2006. Fui morar em Belo Horizonte, primeira vez que eu tinha ido para uma cidade grande. E aí estudei em Belo Horizonte até 2010, a gente formou em 2010 e atuei em Belo Horizonte como dentista por 10 anos. Então, bacana. Você formou aonde aqui em BH? Na UFMG, na Federal. Bacana. E, inclusive, hoje eu trabalho em Amsterdã com duas ex-colegas minhas, que é a doutora Valesca e a doutora Alessandra, que mora em Portugal. A Valesca mora em Amsterdã. E a gente conseguiu reencontrar agora, do outro lado do oceano. Que legal, que legal. Espera que eu tenho até que escrever aqui para o pessoal entender. Porque Talma
Opa, dentista. Agora conta pro pessoal, por que que você foi parar na Holanda? Então, a minha esposa, ela é nascida aqui, né, na Holanda, e ela foi pequena para o Brasil, a mãe dela é brasileira, e aí a gente se conheceu na faculdade, enfim, namoramos durante um tempo, casamos, montamos um consultório em Belo Horizonte, e aí ela sempre teve a vontade de voltar para a Holanda, que é o país onde ela nasceu. As irmãs dela moram aqui, Sim. e aí a gente resolveu encarar. A gente teve um filho 2 anos e meio atrás, e a gente falou, poxa, o Brasil está difícil de criar uma criança com liberdade, a questão da violência, né? E a gente trabalhando demais. No Brasil, eu estava trabalhando quase 70 horas por semana. Me E perdoe, eu perdi. A sua esposa também é dentista? ela é ortodontista. É uma coisa que eu acho que merece um estudo, né? Para quem gosta de ser mais pesquisador. Por que que dentista só casa com dentista? Não no meu Mas caso, né? tem Mas, o Instagram depois que eu vou te mandar. Eu esqueci o nome do Instagram agora. É um negócio de fatos curiosos. Mas 80% dos casamentos são entre profissionais da mesma profissão. Você que acredita? trem Advogado danado, casa com senhor. advogado, dentista casa com dentista. Eu acho que é Nossa. só assim para aguentar um outro, né? É, né? Só que tem assunto, né? Porque Tua a esposa é minha dentista esposa. também? Não, ela é terapeuta ocupacional. Mas é como se fosse uma dentista. Fala mais de dente que eu, tá? Eu vou contar para você um segredo. Ela até contou aqui, ó. Nós fomos a Janzechans, sei lá como é que fala isso, Voledan. É É, a cidade dos moinhos. mas tava frio pra cacete, viu? Voledan e Marken. Nós fomos nesses trem aí, ó. Andamos Marquei, pra não esses. conheço, não. Cidadezinha pequenininha. Fomos andando aí de carro, chegamos lá. Enfim, e aí você chegou na Holanda, E aí a gente agradou. resolveu, falamos assim, ó, vamos encarar, vamos vender tudo, vendemos consultório, carro, apartamento, tudo e viemos. Ano E passado. foi. Ela veio com emprego, né? Ela deu uma estudada primeiro como que seria para a questão da validação do diploma, né? Uhum. E a gente viu que é possível trabalhar na Holanda antes de validar o diploma, desde que você tenha uma fluência da língua e que você tenha alguém que se responsabilize por você. Você trabalha sob supervisão, né? Uhum. E aí estamos aí. Eu tirei praticamente quase um ano para ficar por conta do nosso filho, para poder dar uma descansada também, enquanto ela foi trabalhar e foi estudar para fazer as etapas da validação. A gente vai chegar nessa parte. E eu comecei a trabalhar em janeiro. Eu vim fazendo um estágio antes de janeiro, em janeiro comecei a trabalhar. Janeiro agora, de Janeiro 2020. agora, Então, 2020. beleza, Nós chegamos em entendi. janeiro de 2019. E aí eu fiquei sem mexer com odontologia uns 7 meses, 8 meses. Fiz um estágio e aí em janeiro comecei a E aí trabalhar. você tem que dominar a língua, o holandês. O holandês. Puta, A é difícil população, pra caramba. a população quase toda fala inglês, sabe? Mas Aham. para você encarar um consultório e encarar as provas, são todas em holandês. Nossa, é tudo Devans, que não sei o que lá. Não é fácil não, hein? Então, Em meu Deus. Amsterdã, a gente trabalha no consultório de um brasileiro, o Dr. Euler. Eu tive a oportunidade de conhecer ele e é uma pessoa fantástica também. Se estiver assistindo, não sei se está assistindo. Oi, Dr. Euler. Adula o homem aí, adula o homem aí. E Aqui, assim, está sendo incrível. Lá é tudo, a maioria brasileiro, português e um pouco também de paciente internacional que aí fala inglês. interessante, interessante. Aqui, e você tem alguma especialidade que você exerce aí ou só clínica geral mesmo? Então, aí no Brasil eu fiz especialização de implantodontia, inclusive com o Dr. Pedro, nosso amigo É, em comum. Mas aqui eu não mexo com a parte da reabilitação, eu faço só a parte de cirurgia e implante. Aí no entendi, Brasil eu fazia o completo, né? entendi. Aqui funciona um pouco diferente o sistema da odontologia aqui. Qual que é a principal, o que que você vê que é de diferente, a principal peculiaridade da odontologia holandesa que no Brasil não Ó, tem, ou vice-versa? a odontologia brasileira é de uma excelência ímpar, né? A gente tem profissionais no Brasil, eu acho que de mais renomados no mundo são brasileiros, né? Então, assim, é difícil comparar. Mas em termos de odontologia mesmo, eu vejo que o Brasil a gente tem uma odontologia atualmente muito preventiva, sabe? A gente tem uma ação preventiva muito grande hoje, na geração de hoje. E aqui na Holanda ainda é um pouco de remédio, sabe?
ainda é nessa parte. Apesar de ter tecnologia de ponta, a população ainda vive na base do seguro. Aqui todo mundo tem seguro de saúde, sabe? Então eles utilizam mais essa questão do seguro de saúde para ir fazendo os tratamentos. E outra coisa interessante também é que aqui o órgão que regula a odontologia, o KNMT, que é como se fosse, vamos dizer assim, o CRO, os preços são tabelados. Então não existe, não tem diferença. Não tem diferença. Se você vai em um dentista em Amsterdã ou vai num dentista em Roterdã, para fazer uma extração é aquele valor. Entendeu? Que interessante. É diferente isso. E funciona? Não dá briga, não? Ninguém sai no tapa, não? Ninguém quer inventar Pelo contrário. Aqui, para você arrumar um dentista, arrumar um médico, é difícil demais, cara. É muito cheio e eles têm uma ética entre eles muito legal, sabe? Assim, ele não pega paciente de outro. Se pega o outro, tem que enviar uma carta falando, o paciente acha mais fácil. Tá? Bacana, interessante. Você disse que o dentista chegando aí, ele pode trabalhar como dentista com a supervisão de outro dentista? De um dentista, se o dentista holandês ou um dentista que tenha o CRO dele aqui, que é o BIG, vamos dizer, acolhe esse dentista e se responsabiliza por ele, você pode trabalhar sob supervisão desse dentista. Mas esse dentista tem que estar no ambiente. Ele não pode simplesmente falar, eu estou de casa responsável por esse dentista. Entendeu? É tipo um auxiliar mesmo, só que atua, né? Ô, Vitor, eu tenho um seguidor que ele está caçando um país para onde que ele vai trabalhar. Ele já quis ir para a China, que a gente fez a live com a China, depois ele quis ir para a Itália, já quis ir para a Austrália. Canadá ele achou muito frio, Estados Unidos ele está louco para ir. Na Holanda, esclareça para o Juvelton aí. Dentista vive bem aí? Dá para ter um padrão de vida legal? Vive bem. Mas se ele não gosta do frio... A Holanda, além de frio, venta e chove muito, viu, colega? Se você quer calor, eu sugiro a Austrália. Mas a dentista falou que nem tanto. Então, Gilberto, vamos analisar se a Holanda está dentro do... eu acredito que o que dificulte mais seja a língua. Pois realmente é muito difícil. Tá? Quiçá é impossível de aprender. Se você está fluente, meu Deus, é de tirar o chapéu. Não, mas eu não tô fluente, não. Mas para atendimento, eu já consigo fazer um atendimento razoável. Tá rolando, né? Agora vamos ao assunto que mais interessa, né? O bendito coronavírus. Como eu estava aí no final de fevereiro, eu percebi que não tinha movimentação, não tinha restrição nenhuma, estava tudo funcionando. Fomos ao Museu do Anne Frank, todo mundo dentro do quartinho dela lá. Andamos naqueles barquinhos e tudo funcionou normalmente, né? Agora na Holanda, como que está a real situação aí da população em geral? A notícia mundial, vamos dizer assim, a gente já vinha acompanhando, né? Aí no início de março começou a gente começou a ter uma intimidade maior com as notícias em questão do vírus. Opa, tá chegando, não tá chegando. E aí no dia 15 de março, 15 ou 16, eu não me recordo certinho, o governo holandês resolveu tomar a medida de paralisar mesmo, de fechar todo o sistema de Horeca, que aqui envolve hotéis, bares e restaurantes. Esse setor todo foi o que primeiro fechou. E aí, em seguida, fechou academias, fechou clubes, fechou boates, fechou strip clubs. E aí, cabeleireiro, essas coisas que envolvem também muitas pessoas. Jogo de futebol foram todos cancelados. Congressos foram todos cancelados. Todos os eventos que tinham mais de 50 pessoas foram todos cancelados. E aí está funcionando agora somente... a dentista ainda funcionou um pouquinho, uns dias depois, mas aí depois de uma semana, se eu não me engano, parou também. Aí a gente só pode atender realmente emergências odontológicas. E aí eu vou falar o que eles consideram emergência odontológica daqui a pouquinho. Interessante. Então, atualmente está funcionando somente supermercado, farmácias e drogarias. Aqui é diferente também farmácia e drogaria, são lojas diferentes. Aí no Brasil, por exemplo, você tem Araújo, que tem tudo, né? Aqui não tem assim. Aqui você tem uma coisa que chama apoteca, que é só de remédios, e você tem uma drogaria que vende shampoo, condicionador, né? Interessante.
E é isso. Aí está funcionando supermercado, farmácia, hospitais. Mas Né? chegou a faltar alguma coisa? Mantimento, papel higiênico, em vários No países início, estão o falando de papel pessoal ficou higiênico. nos primeiros dias realmente faltou papel higiênico. Mas assim, não é que faltou. Todo mundo foi e comprou, repunha no outro dia. Mas você chegava no final do dia para comprar o papel higiênico, já não tinha mais. E engraçado que foi o único produto que acabou. O Pois porquê é, eu não né? faço nem ideia. Pois é. Vamos ter que fazer esse levantamento também, porque É, todo mundo está relatando que papel higiênico ficou escasso mesmo, né? essa é a Agora, pergunta do século. por que papel higiênico, né? Pô, interessante. Mas vamos lá. Se você disse que o comércio foi parando, a odontologia continuou, as clínicas continuaram por um período, né? Sim, sim. Quem que ordenou? Vamos ter que parar de atender? Foi o próprio CRO que você falou a sigla aí? Ou Foi o governo juntamente com o KNMT. É KNMT mesmo? Deixa eu ver aqui. Tem a sigla direitinho. Eu não sei onde eu pus, mas se eu não me engano é isso mesmo, KNMT. Eles entraram em acordo e falaram, ó, a odontologia realmente a gente trabalha diretamente com aerosol, e como é uma gripe que o vírus é transmitido através de via respiratória, gotículas de água, e a gente produz esse aerosol, é onde isso realmente vai ser transmitido, num consultório dentário. E aí fechou também. Todo mundo parou, ficou só por conta da emergência mesmo. e teve alguma resistência? Algum dentista que Ó, eu acredito, eu não fiquei sabendo. Todos os lugares que eu trabalho, a população na Holanda é muito consciente, né? Você tem uma integração da sociedade muito grande. Então, assim, eles são muito unidos. Uma que é pouca gente, não é muita gente. A Holanda tem 17 milhões de pessoas. Você pega aí, deve ser São Paulo. O Brasil tem 200 milhões. Então, lá assim, vai bordoada, né? é muito difícil você controlar 200 milhões de cabeça. É mais difícil do que 17 milhões, né? Ó, pegando o detalhe, ó, o Gilvelto acabou de entrar. Gilvelto, você já perdeu, ele já passou todos os segredos da Holanda, tá? Quem viu, viu. Quem não viu, você não vai pra Holanda mais, cara. Lá tem um segredo que só quem viu tá sabendo. Aí, então não teve resistência, já era de se esperar, Eu né? não Que não fiquei for. sabendo, os lugares que eu trabalho simplesmente conversou com a gente, todo mundo, ó, o certo é fazer isso e vamos parar e pronto. Como eu sou cirurgião, eu não atendo muita emergência. Então, assim, Sim. eu tenho colegas que estão indo para poder tratar somente as emergências. E aí, Agora, pode falar. você tá parado aí desde que dia? Que você sabe dizer o dia ao certo? Que parou? Se eu não me engano, é dia 18 ou 19, foi o último dia que eu trabalhei. Semana passada agora. Parou recente, então. Para te falar a verdade, eu não trabalho muito, né, rapaz? Eu trabalho, eu trabalho 2 vezes por semana, quando muito. Vida de Eu, novela, Tá vida doido. de novela. Então Como eu tá estou 18 estudando ainda, minha esposa está estudando, a gente resolveu trabalhar gradativo. menos um pouco. Bacana. Então parou de atender semana passada, né? É. Tem previsão de retorno ou não tem previsão de retorno? Ó, toda semana está mudando, mas dia 6 de abril aqui na Holanda, teoricamente, alguns setores já vão estar funcionando. A odontologia vai voltar a funcionar, até agora a gente está sabendo disso, mas dentro de algumas condições. E aí, se você quiser, eu posso listar algumas. Por exemplo, o paciente tem que ser pré-triado antes de ir ao consultório. Então, a secretária vai ligar para o paciente e vai perguntar: você teve febre nos últimos 14 dias? Você está com febre agora? Teve algum problema respiratório nos últimos 14 dias? Teve em algum lugar onde o foco foi grande, onde a chance de pegar o coronavírus, fez alguma viagem para algum foco de maior? Você vive com uma pessoa que foi testada positiva? E aí, se essa pessoa falar, não, eu estou tranquilo para poder ir, aí ela vai ao consultório. Chegando no consultório, ela vai ter a temperatura dela aferida. Na recepção não vai ter nada de revista, não vai ter nada para o paciente fazer, encostar, ou seja, estamos diminuindo o risco de infecção cruzada, né? Vai trabalhar com EPI completo. Aqui na Holanda eles não utilizam jaleco de manga comprida. Nessa fase eles vão utilizar aquele kit de paramentação que a gente utiliza. Então vai ter que utilizar aquele kit de paramentação com EPI completo, evitar cuspideira,
utilizar somente sugador. Antes do paciente ser tratado, ele vai fazer bochecho com clorexidina e peróxido de hidrogênio, que a gente sabe que diminui um pouco a coisa. Uhum. Isolamento absoluto sempre que necessário e possível, para poder diminuir a questão do aerosol da caneta de alta rotação batendo na saliva e mandando a saliva para longe. E tentar usar o mínimo possível os instrumentos que causam aerosol. Aerosol, né? Entendi. E o governo, né? Como que o governo se posicionou? Você tem alguma informação de como que o governo, se ele está dando alguma ajuda, se está tendo... O que acontece? A economia da Holanda é uma economia completamente diferente do Brasil, é uma economia... a população é completamente diferente, a cultura é completamente diferente, então... eu não acredito que a solução da Holanda seja a solução do Brasil ou vice-versa, não é a minha opinião. Mas aqui na Holanda o que eu fiquei sabendo é o seguinte, que o governo estimulou a população a se mobilizar, vamos parar, nós não vamos deixar vocês desamparados. Aqui na Holanda uma coisa muito interessante é que as taxas de juros para empréstimos para carro, para empréstimos pessoais, para empréstimo para compra de apartamento, né, mortgage, esqueci como é que fala em português isso. São baixíssimos. São baixíssimos. Então, o que eu acredito que vai acontecer assim que acabar essa paralisação, a empresa vai virar para o governo vai disponibilizar uma ajuda, a empresa vai virar e falar assim, eu tive tanto de prejuízo, não consegui pagar minhas contas nesse período, e aí o governo vai injetar uma grana nessa empresa, a juros baixíssimos, e a perder de vista o parcelamento. Então a pessoa não fica naquele desespero, né, eu tenho que voltar a trabalhar, porque eu entendo a situação dos brasileiros. Na verdade, a população aí confia no governo, né? Fala assim, não, sei que vai ter algum respaldo, alguma coisa vai acontecer. Eles têm seguro para tudo aqui, então assim, é completamente diferente. Se você pega, eu estava lendo hoje mais cedo, os brasileiros, 80% da população brasileira vende o almoço para comprar janta. Então como é que você paralisa quase um mês? Fica difícil. Literalmente mesmo que necessário. Isso, né? Na verdade, e aqui está essa polêmica, né? Se a gente faz essa quarentena parcial, só isolando um grupo de risco, né? Ou então faz essa mais radical, que é isolando todo mundo. Faz isolamento vertical, horizontal. Tá nessa guerra, nessa peleja aí, que Deus nos dê sabedoria. Inclusive, eu tô atrás de alguma pessoa que tenha algum embasamento legal para poder expor essa tese do isolamento vertical para a gente entender a linha de raciocínio e compreender esse lado, né? Agora, uma pergunta interessante que eu ia fazer, que me fugiu aqui, do retorno, né? O retorno do comércio. Você falou que já tem uma certa previsão para a parte odontológica, mas o retorno do comércio, do dia a dia, da rotina, Amsterdã é uma cidade muito turística, isso também já tem se falado ou não? Eu não sei dizer de Amsterdã. Aqui na cidade, a maioria das lojas estão funcionando. Você tem certas regras, por exemplo, vamos supor, uma loja de sapato. Está funcionando. A loja que quer abrir, ela pode abrir. Algumas não estão abrindo porque acham que não está valendo a pena porque a população não está circulando. As ruas estão vazias. Os metrôs estão vazios. Então, às vezes, o dono da loja acha não vale a pena eu pagar funcionário, manutenção da loja aberta e não está dando retorno. Vou fechar, porque a partir do momento que a sua loja está aberta e você vende sapato, o governo não vai te ajudar. Ele vai falar, você tá trabalhando. Entendeu? Então, às vezes, a loja prefere não abrir para ter a ajuda. Aqui tem essa possibilidade. Agora, voltando ao que você perguntou, o sapato tá vendendo. Aí você tem certas regras. Por exemplo, não pode mais de 10 pessoas poderem entrar na loja ao mesmo tempo. Tem que manter a distância de 1,5 m no mínimo. E se a loja quebra essas regras, ela pode ganhar uma multa de até 4.000 euros. E a pessoa, se ela estiver fora das regras impostas, muito perto de uma outra na rua, que não seja do convívio dela, tem multa de até 400 euros por pessoa. E funciona, né? Não é de fato. E funciona. Multa chega mesmo. A Holanda é um país considerado um país idoso, né? Tem um grande número de idosos aí, não é isso? Sim. Pela proximidade com a Itália, vocês têm essas informações aí. Houve um certo
pânico aí, ou o país até se comportou bem? Eu acho que o país se comportou muito bem. Eu acho que o país se comportou muito bem. Eu não fiquei sabendo de nenhum caso de conhecido que teve corona. Então, assim, a gente escuta falar, teve tantos no hospital, mas assim, eu não fiquei sabendo pessoalmente de ninguém que teve. Então, Tá. eu não vi muito desespero assim. Você vai no supermercado, o supermercado está cheio, todo mundo respeitando, eles marcaram o chão. Você vê idoso, você vê, não tanto quanto no dia normal, mas você vê. Então, assim, eu não consegui enxergar um desespero da população, não. Não senti É, isso. e vamos lá, você estando longe, né, do país aqui do Brasil, mas como brasileiro tem grupos de WhatsApp aqui, ó, o pessoal já está mexendo com você, todo mundo aqui. Tem o conterrâneo seu aqui, ó, Eu estou Matheus tentando não ler as Caraza, mensagens, ó, viu, senão gente? você fica, ó, senão pega tudo, É. né? Qual que é o seu ponto de vista? Eu sei que é muito difícil, agora nós estamos fazendo um bate-papo mesmo assim, como colega de profissão, como brasileiro, você vê na organização da Holanda e com o Brasil nessa questão de volta aos atendimentos ou não volta, a questão de limitação que tem aqui de saúde, de leitos de hospitais, enfim. Qual que é o seu ponto de vista em relação ao pouco que você está acompanhando da situação do Brasil? Ó, é difícil falar, porque cada um sabe o sapato que veste, né? Mas assim, Sim? se você, o meu conselho é, se você tem condição, se você tem um planejamento financeiro que te dá uma condição de ficar em casa, faça isso, porque eu acredito, a minha opinião pessoal, eu acredito no isolamento total, eu não acredito no isolamento parcial, porque dentro do que eu estudei, dentro do que eu li, o mais efetivo é você se distanciar e diminuir aquelas curvas e não pôr a É, população que não tem, por exemplo, igual eles falaram aí, que eu sou jovem, eu sou atleta, eu vou pegar só uma gripe e não tem problema. Realmente não tem, mas você vê, o vírus ele sobrevive até quantas horas fora do seu organismo. Se sim, você não, vai no supermercado, entendeu? e a live anterior que a gente fez com o médico, que é um cientista, um professor, né? Ele é um pesquisador da Fiocruz. Por mais que você tá tudo bem, você fica assintomático, ótimo, mas se você você passa a ter os sintomas, você pega a doença, mas não que você morra, né? Porque todo mundo só pensa na Sim. morte. Mas a doença ela te deixa sequelas também, isso que é preocupante, né? E o Brasil a gente tem essa limitação de saúde pública, isso é escancarado, a gente não precisa nem ficar voltando, né? Um colega perguntou aqui, Henrique, Guilherme, você vai voltar na segunda ou vai resguardar seus funcionários? Pois então, aqui em Belo Horizonte, né, houve uma oscilação muito grande. Primeiro o CRO liberou, mas depois tinha algumas ressalvas que o pessoal não entendeu muito bem. Saiu mais uma resolução hoje, que é somente atendimentos de urgência e emergência. Eu não vou atender porque eu faço parte do grupo de risco, já falei isso algumas vezes. A princípio seria só urgências, mas mesmo assim com uma certa tô com uma certa resistência quanto a isso. Para ser sincero, eu não tenho nenhuma definição, tá? A gente realmente ventilou a hipótese de voltar na segunda-feira, quando logo que saiu a resolução 04 do CRO, 004, né? Hoje saiu a 05, né? Dando alguma limitação, alguns esclarecimentos. Então, eu estou ainda em definição, assim como a maioria dos dentistas, tá? Aqui no Brasil, Vitor, eu vou te Eu contar aqui imagino no. como que deve estar a cabeça de vocês, como dentistas, como É, profissionais da área de saúde e como empresários também. sim, sim, Porque porque esse vírus ele não é brincadeira, já está mais do é, que comprovado que isso não é brincadeira, não é só uma gripezinha, mas eu achei muito sensata a sua colocação, porque cada um sabe o sapato que veste, aonde que o calo aperta, né? é, É, e a gente não tem muito o que fazer, né? Eu aqui no perfil Dentista Gestor, no decorrer dos dias normais, eu falo de gestão de clínica, de técnicas de venda, de como fazer parcerias com dentistas, enfim. Mas nessa semana, né, e por ironia do destino, não foi nada também arquitetado isso. Foi primeiro uma live na China, depois apareceu uma na Itália, aí me indicaram você, me indicaram os outros, a gente fez essa turnê.
E o mais interessante dessa turnê é que é incomum as atitudes dos países de fechar, né? Todos fecharam os consultórios, vamos falar da nossa realidade. Não tem nenhum dentista trabalhando, mais ou menos, né? E isso que a gente fica com a pulguinha atrás da orelha. Tá todo mundo louco para trabalhar, mas por mais que a pessoa defenda o isolamento vertical e tudo, eu tenho certeza que a pulguinha está atrás da orelha e fala assim, será que eu estou fazendo certo? Será que eu não estou fazendo certo? A palavra é conscientização, né, Guilherme? Eu acho que essa é a palavra-chave num momento como esse que a gente está vivendo. A conscientização é muito importante. O parecer do Henrique aqui, ó. Se um funcionário for trabalhar pela empresa e o restante ficar em casa, não adianta nada. Tem que ser isolamento total, realmente. Pois é. Agora a gente entra num problema, né, numa outra discussão, que olha que interessante. Isso tinha que ser regulamentado, tá? Isso tinha que ser regulamentado se pode trabalhar ou não pode trabalhar. Por quê? Não vamos ser hipócritas de falar assim, eu vou ficar em casa, eu vou fechar a minha clínica porque eu sou a favor do isolamento total, isolamento horizontal, ninguém sai de casa. A partir do momento que tem 2, 3, 4 clínicas abertas, isso já passa por uma concorrência desleal, sabe? Eu acho que tem que ter um órgão que regulamenta isso, porque vira uma disputa desigual, né? Não adianta uma pessoa ter consciência, a outra paga de super-herói e fala, eu vou trabalhar e tudo mais. Pô, nós somos uma classe, a gente tem que definir isso junto. Ou vai todo mundo, ou não vai ninguém. Já é assim, né? Quando a situação está normal, já é assim. Você pega clínicas que estão certinho com tudo e você pega clínicas que realmente deixam muito a desejar na questão de tudo, né? Então, assim, você imagina uma situação dessa, onde você tem uma clínica que faz tudo certinho e não está trabalhando e uma outra está numa situação, né? Porque como... Tá outra perguntinha, o Ramon concordando comigo. Ramon, tamo junto. É o seguinte, não existe essa, que uma clínica pequena vai sofrer mais do que uma clínica grande. Todo mundo sofre, todo mundo tem compromissos. Eu fiz compromissos pessoais, eu tenho reinvestimento na clínica, eu tenho máquinas para pagar. O sofrimento não é só financeiro. Sim. Então a pessoa não pode justificar isso. O que está difícil é a gente chegar no denominador comum, né, da classe. E volto a dizer o que eu falo em todas as lives, a gente tem uma responsabilidade social perante a sociedade, porque o Brasil é um país de desinformados, da grande maioria. Né? Eu vou te dar um exemplo, tá? Vou te dar um exemplo. A moça que trabalha aqui em casa contou para minha esposa que a sobrinha, a parente dela, não quer conversar, não quis conversar com ela por telefone porque ela acha que o vírus passa pelo telefone. Aí a minha esposa falou com ela assim, olha, mas passa é o contato com o telefone. Às vezes ela ouviu em algum lugar que passa por telefone. E isso é um reflexo do país, né? Isso é um reflexo da informação do brasileiro. A gente tem informação e tudo mais. Então, a sociedade, se ela vê todos os consultórios, né, funcionando, clínica funcionando, entende a pessoa que não tem tanta informação que vida normal e vida que segue, né? Então, pelo menos, vamos ter o cuidado, né? Hoje de manhã eu tive a live com essa odontologia hospitalar aqui, com a Rafaela, e foi excelente. Ela passou alguns toques de como ter cuidado, essa live está salva, como ter cuidado no consultório. A gente fez um protocolo de atendimento, se for atender, para minimizar os riscos, né? Mas é complexo. Um colega está perguntando aqui, se você, nesse período que está parado, vai continuar recebendo ou você ainda não sabe disso? Não. Aí, dentista. Dentista Holanda, recebe como aí? É por porcentagem? É como se fosse no Brasil? Tem vários jeitos de trabalhar. Eu, por exemplo, aqui, eu vou usar os termos brasileiros para todo mundo entender. Aqui é como se eu fosse um PJ. Eu presto serviços às clínicas. A gente recebe uma porcentagem, mas o PJ pode também fechar um dia. Isso é tudo conversado com o dono da clínica. Valor fixo, né? Tipo assim, eu te dou X para você ficar aqui por conta. Você ficar aqui um dia, É igual ao Brasil, E você tem também as pessoas que... Minha esposa, por exemplo, ela é contratada. Ela tem um contrato e recebe por mês para trabalhar tantas horas. Então, tem essa... O que você não consegue é mudar o valor do procedimento.
Entendi. O que o pessoal está falando aqui, ó, o CRO informou que pode voltar, mas não é obrigatório. Alguém falando que o CFO não tem peito para isso. Realmente, gente, agora a gente exige, né, do pessoal do CFO, do CRO, agora, por um segundo, se coloca na pele desse povo. Olha o tamanho da responsabilidade. Ele fala, não volta, o país quebra. Ele fala, volta, A pressão é o imensa. país, É imensa. o país entra numa calamidade de saúde aí que não tem volta também. Então, é uma situação complicada. Eu não queria estar na pele, eu queria estar na minha pele aqui, ó, entrevistando só todo mundo pela live, que é a coisa mais fácil. Estar na pele desse povo não é fácil, né? Vamos ler aqui algumas perguntas. Você ser dono da clínica também é muito complicado, né? Pô, cara, é mesmo, é mesmo. Eu tô na Eu já sinuca fui de dono de bico aqui, ó. consultório, eu sei como que é. Nem o governo sabe, acha que o prejuízo poderá ser maior caso os profissionais de odontologia tomem fama de preparadores, propagadores, deve ser do Marcos, tá falando, propagadores do vírus. Provavelmente, tá? E outra coisa, que em uma das lives que a gente fez, eu acho que foi com um amigo do Canadá, me perdoe se eu estiver errado, ele falou uma coisa legal. Os médicos estão na linha de frente, dando a cara a tapa, literalmente, correndo risco com seus familiares, às vezes tendo que se isolar dos familiares. Aí chega a classe odontológica, que já tem uma rixazinha entre odontologia e medicina. Aí chega a classe odontológica, os médicos estão lá batalhando. Chega a classe odontológica e atrapalha, o risco é muito grande. Vamos julgar né? o suor de vocês por água abaixo. É complicado, né? Ninguém estava preparado para isso. O CFO liberando pode causar um caos. Realmente, bem interessante. Alguém tem mais alguma pergunta para o nosso amigo? Nós temos tempo. O Gilvelton hoje não perguntou muita coisa. Eu acho que ele já decidiu. Ele deve querer ir para a Austrália. O Gilvelton gosta de vida boa, só. Se eu fosse você, Gilberto, eu ia para a Austrália. Surfar. Isso. Aqui, ó. Linhares, Polilinhares, né? Em relação ao desemprego na Holanda. Na Holanda não é muito comum desemprego, né? Não. Você não vê morador de rua, você não vê cachorro na rua. Você tem um órgão responsável por achar emprego para as pessoas. E pelo que eu percebi, a maioria do pessoal assim, de emprego, não vou falar subemprego, não, emprego mais simples. Você vai no restaurante, quem te serve, é raro você achar holandês, né? Muito imigrante que eu posso estar errado. Mas também. Tem holandês também. Muito holandês trabalha em supermercado, Isso é mais de foco de onde você está. Lá em Amsterdã eu percebi isso. Amsterdã é muito turístico, então por isso. Mas uma grande coisa legal aqui da Holanda é que a diferença entre salários, por exemplo, de uma pessoa que trabalha no caixa do supermercado e um médico cirurgião tem uma diferença, mas não é tão gritante quanto no Brasil, entendeu? Então você não tem uma disparidade social gritante assim a ponto de você ter. Eu acredito que isso contribua para a violência, contribua para roubos e tudo mais, entendeu? Uma pessoa que trabalha num emprego simples, ela viaja, ela tem um carro, ela tem condição de ter as coisas aqui na Holanda. Eu estou vendo uma colega falando assim, a Rafaela Paula de Araújo falou assim, eu tenho muitos colegas dentistas trabalhando normalmente. Aí é difícil, né? Mas eu também compreendo a situação desse dentista, desses colegas, porque eu não quero entrar em méritos políticos, mas é inevitável, né? O nosso presidente vai em cadeia nacional no plena terça-feira, do segundo dia de quarentena, que a gente, final de semana, segunda e terça, fala que é para voltar todo mundo, isso cria uma estabilidade. É mais fácil a gente tentar fazer a nossa parte do que julgar o colega. Essa é a minha opinião, entendeu? Então, assim, é difícil a gente julgar. A gente não sabe as condições do colega, a gente não sabe... faça a sua parte. Se você tem condição, faça a sua parte. Se organize. É difícil, mas... Eu também não estou recebendo aqui, mas a minha situação é completamente diferente da de vocês aí. Não, e a gente não está a fim de julgar ninguém, eu jamais também quero apontar para ninguém. Eu só acho que para ter uma ordem da classe, tinha que ter alguém coordenando. Ou vai todo mundo, ou não vai ninguém. Porque se vai meia dúzia, a outra parte de meia dúzia vai ficar 2 dias em casa e vai também. E vamos para a guerra. Isso é a minha opinião. A partir do momento que o CRO, por exemplo, decide uma coisa, quem vai contra tem que tomar multa, cara. Entendeu? É assim que funcionam as coisas. O órgão que decide. Então, assim, se o órgão decidiu liberar, beleza. Se não decidiu,
Aí a gente entra naquilo que você falou. Poxa, eu vou fazer a minha parte, o que o órgão está catando, a outra não vai fazer. É aquela... Aí a pessoa tem que lidar com as consequências, entendeu? Uhum. Essa é a minha opinião. Tem algumas perguntas aqui que eu não entendi direito. Ó. Uma colega sua, sou a Jalili. Oi, Pergunta pro Jalili. Vitor. Aí, ela quer fazer freelancer com você, ó. Vai sacando. Avisa a sua esposa. Essa aí foi minha guru, aprendi com ela as coisas, viu? Aqui, já tá querendo pegar uma carona aí, ó. Pergunta o Vitor se pode fazer freelancer, como eu e ele fazíamos aqui. Ir ao consultório para fazer uma cirurgia. Só vai lá, faz um implantezinho, tchau e benção. Rola isso aí também? Aí você vai gastar mais da passagem aérea, Jalil. Não, mas morando aí. Morando aqui pode. Que isso. Eu tô achando que essa casa sua... Tem um quartinho sobrando aí? Quem perguntou? Não, pessoa pergunta não, só tô perguntando porque vai chegar mensagem aí para você, viu? Em caso de dentista, aí não tem recurso. Está fazendo. Pedrão, não entendi essa pergunta sua, não. Acho que deveria liberar totalmente, bloquear totalmente. Mesma coisa. O pessoal falando isso. O problema é que tem pessoas que estão falando que é urgência. A urgência vocês querem... Se você quiser... Lê o que é urgência? Nós estamos aqui, com 10 minutinhos aí. O que é urgência aqui que a gente considera? Traumas, né? Trauma, avulsão, a criança caiu, saiu o dente, isso é trauma. Fraturas de dentina e dentina ou polpa, né? Sangramento severo, edemas intrabucais que dificultam deglutição ou respiração, abscessos agudos, por exemplo. Isso saiu uma cartilha orientando ou vocês que... Não, isso o setor que regulamenta isso liberou uma lista do que é considerado o tratamento. Ou seja, se for pego fazendo uma faceta, leva multa. Aqui eu posso estar enganado, mas o que eu vi foi considerado... Orto não é considerado emergência. Paciente de orto tem que esperar. Pois é, aqui o argumento que eu vi, como eu disse, eu posso estar errado, tá? Eu li escrito assim, são procedimentos inadiáveis. Ok. E aí, o que são problemas? Aí você entrou na ortodontia. Vamos supor que o paciente liga e fala, meu fio soltou, tá cortando minha boca. Entra na ortodontia, é um procedimento inadiável ou não? A minha faceta soltou, como é que eu fico sem faceta? Pois é, aí virou guerra, ué. Eu entendo. Não é fácil. Continue. E aí, é isso mesmo, né? E dor persistente e severa que não passa com medicação. E aí, outra coisa que eles têm aqui é que se o paciente estiver com febre ou resfriado, eles têm um centro de apoio que chama CAM, C-A-M, que é o Corona Center for Acute Pain, for Acute Oral Care. Traduzindo, seria o centro do Corona para cuidados orais agudos. Tá. Fez um hospitalzinho odontológico para quem... Isso. Para quem tem os sintomas, aí o dentista encaminha para esse sintoma, a pessoa não fica sem atendimento. O Pedrão complementou a pergunta, que na verdade, vamos supor, se a coisa apertar aí para você ficar sem dinheiro num país desconhecido, sem parente, você já tem uma definição se vai ter uma ajuda do governo ou ainda não? Ajuda do Pedrão. Né? Manda dinheiro para mim, né? Manda dinheiro pra não, mim. eu, graças a Deus, eu tenho um planejamento financeiro, então eu pude fazer isso. Mas aqui, como eu tenho a minha empresa, eu caio dentro disso. Se eu tiver problemas financeiros, eu posso lançar mão de um empréstimo e ser beneficiado também. Sensacional. O Henrique aqui, voltou a insistir. Se eu conseguir decidir se vou abrir ou não. Para atendimento convencional, eu já posso garantir que não, né? Tá tendo a parte de urgência, de plantão, mas eu também não estou indo, tá? Eu já abri mão, tenho... Aí você pensa assim, a pessoa fala, mas é bonitão, você não está indo porque você é o dono da clínica, né? Eu tenho parceiros que são considerados sócios, tá? Que faturam sobre o faturamento da clínica, também estão preocupados com a saúde da clínica, mas... estão tomando a frente disso. Mas eu deixo isso muito aberto para eles. Falo assim, gente, vocês fazem o que vocês acharem, julgar necessário aí. Mas a gente não vai passar por cima da resolução do CIO de abrir a segunda-feira e atender normal, como se não houvesse
nenhum problema, tem muita responsabilidade, né? Exatamente. Pessoal, o Ramon fez um caso, faceta, bom, perdeu o provisório da faceta, precisava fazer as lives para dar aula. Entra como uma emergência, é meio maluco, né, isso. Soltou um dente da frente, a pessoa tem que ter relações sociais, né, vai fazer live, vai Eu dar acho aula. assim, se o CRO fala, ó, tá aberto para emergência, ele tem que ditar o que é emergência, senão vira bagunça. Entendeu? Até para poder argumentar, porque como é que você vira com o seu paciente e fala assim, não, isso não é emergência. Você fala, doutor, isso é emergência, eu preciso. Aí tem que mostrar, fala assim, olha, eu não estou liberado para atender isso. Entendeu? Vai lá, liga no CRO e briga com eles lá para mim, por favor. Ajuda bem a gente, né? Pessoal, é isso. Mais uma live, mais um intercâmbio da Holanda, né? Muito esclarecedor. Na verdade, essa live agora fica mais para confortar a gente, para a gente entender que se faz necessário. Só repetir para quem entrou depois, qual que é a previsão de volta dos atendimentos? A previsão de volta nossa aqui é dia 6 de abril. Dia 6. Vai estar basicamente o que a maioria aqui estava pensando, 2 semaninhas parado para dar uma... Aqui foram 21 dias. Vai dar mais ou menos essa média aqui também. Eu acho que seria um período mínimo mais consciente, tá? Chegar igual aconteceu na Itália, na China, que tem mais de 60 dias que está parado, aí já nossa, aí realmente o trem já fica esquisito. Mas assim, né? tudo pode mudar, né, Guilherme? Sim. Isso são dados que a gente tem até então. Todo dia lança uma notícia nova o governo entra em contato com todo mundo, né? E assim, todo dia tem uma informação nova. A gente espera que dia 6 já esteja tranquilo, mas se não tiver, a gente vai fazer nossa parte e esperar. Né? Não adianta. Isso aqui é um mundo novo, né? Que a gente vai viver a partir de agora e só Deus sabe como vai acontecer. Meu amigo, muito obrigado, tá? Obrigado pela disponibilidade. Eu que agradeço. Obrigado. Desculpa se eu atrapalhei sua rotina aí com seu filho, com a sua esposa, tá certo? Jamais. Manda um abraço pro pessoal. Forte abraço. Se você quiser dar algum conselho para a turma aí, outro para você. Dar o seu conselho. Deixar um grande abraço para os amigos aí, falar que eu tô com saudade de todo mundo. Ano que vem eu vou ir passear. Tá certo. Tá bom? Meu amigo, fica com Deus, que Deus nos proteja. Amém, que Deus nos proteja. E a gente vai batendo um papo aí sempre. Tchau. Forte abraço. Tudo de bom, viu? Tchau. Igualmente.